Que a paz, o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela presença. Meu rosto está um pouco deslavado, mas tá bom. Que Jesus abençoe, ilumine esse seu dia, essa sua semana, que tenha sido uma semana maravilhosa que passou e que seja maravilhosa a semana que virá. Então, nessas reflexões de início de ano, tem sido muito interessante, né? Os textos que nós pegamos. E esse texto também é bem interessante para analisarmos desse ponto, né? Lembra? Eu bato sempre na tecla. Toda a análise, toda essa reflexão que a gente faz, a gente pode puxar por um ponto, né? Focar em determinada situação. Então vamos ver o que a Joana tem para nós nesse momento. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 105. Não dês os teus espaços mentais para os pensamentos vulgares. Preenche todas as brechas com ideias de edificação, da ação do bem, da felicidade própria e alheia. É na mente que se iniciam os planos de ação. A mente ociosa cria imagens infelizes que se corporificam com alto poder de destruição, consumindo quem os elabora e atingindo as outras pessoas. Luta com vontade para que a pora vazia não se preencha de lixo mental tornando-te infeliz ou vulgar. Que assim seja. É uma reflexão bem interessante desse ponto, em que, óbvio, né? Se a gente pode estar fazendo a vida toda e também podemos estar nesse momento de início do ano ah, já pensando dessa forma, nessa condição. Todos nós estamos sempre pensando. Raros são as vezes que a gente está assim, você está pensando que não estou pensando em nada. Muito raro. Em alguma coisa nós estamos pensando, até mesmo em coisas irrelevantes, ou então uma mente mais ociosa. Mas o tempo todo nós estamos pensando. E nós temos que prestar muita atenção naqueles momentos em que, nesses nossos, como a Joana coloca, esses espaços mentais, porque entendamos assim o espaço mental. Nós estamos pensando em saúde, é um espaço mental. Estamos pensando em doença, é um espaço mental. Então, estamos ocupando esses espaços de pensamento, manhã, tarde, noite, minuto, segundo, etc. São espaços dentro da mente que nós ocupamos com os nossos pensamentos. Então, a Joana vem nos atentar, né, para que não liberemos espaço mental, para que não dediquemos, né, esses espaços com pensamentos vulgares. O que são pensamentos vulgares? São pensamentos que não têm um objetivo. Não são pensamentos ruins, pesados, negativos. Não. Mas são pensamentos que não levam a nada. Por exemplo, estamos passando por uma dificuldade. E vamos ficar ali, mas gente, o que está acontecendo? O que vai acontecer? Um tipo de pensamento que não vai levar a nada. Apenas nos vai deixar mais angustiados. Apenas tem o caráter de piorar a situação. E ela fala, o contraponto é: preenche todos esses tempos com ideias edificantes de ação. Porque toda vez que nós estamos praticando uma ação, nós estamos pensando nela. Então, preencher esse tempo com ideias edificantes, atos, né, genuínos de
melhorias, a construção da nossa felicidade, seja a felicidade nossa ou a felicidade do próximo, utilizar desses tempos, desses espaços mentais para dedicarmos uma proposta superior para nós mesmos, para que nós não caiamos nessas esparrelas da vida de ficarmos focados e presos a determinadas situações. Os espaços mentais, eles correspondem aos nossos anseios, às nossas dificuldades, aos nossos problemas, correspondem a problemas e situações que passamos e problemas e situações que virão. Também nos espaços mentais estão situações que já vivemos no passado. Então, às vezes nós ficamos remoendo o passado. Poderia ter tomado a decisão assim lá no passado, poderia ter feito de outra maneira, poderia, e ficamos remoendo aquilo, e não traz nada de produtivo, que não vai mudar absolutamente nada. Às vezes ficamos guardando mágoas. Fulano fez isso, ciclano fez aquilo, Beltrano fez não sei o que lá. Ou então, sempre que vem uma conversa, a gente encaixa aquela situação que o outro fez conosco. Então, esses pensamentos, que não são edificantes, são pensamentos, lugares comuns. Quanto que eu... quais números da Mega Sena que eu vou ficar jogando, vou sentar e fazer os cálculos. São pensamentos que, você quer fazer uma aposta, quer tentar, tudo bem, vai lá, faz a sua apostazinha, tenta. Mas ficar, eu com esse dinheiro eu vou fazer isso, com esse dinheiro eu vou fazer aquilo, vou ficar aqui calculando quais são as probabilidades, possibilidades. Já notaram que é um tipo de pensamento que não leva a lugar nenhum? Mas, às vezes leva à frustração, à tristeza, à mágoa, uma indignação. Porque nunca eu consigo, porque sempre é o outro. Isso aí é jogo manipulado. A gente vai arranjar um monte de coisa para fomentar toda aquela frustração que está dentro de nós. Então, a Joana coloca aqui, é na nossa mente, no nosso pensamento, que se iniciam todos os nossos planos de ações, ou nosso plano de ação geral. Ou seja, todos os nossos objetivos, todas as nossas construções, tudo começa dentro da nossa mente. Talvez vocês perguntem assim, mas como é que eu vou pensar em algo no futuro se o meu presente é tão difícil? Eu já ouvi. Eu replico sempre para vocês coisas que eu já ouvi e coisas que eu também já pensei. Por isso que a Joana fala, preenche todas as brechas. Preenche todos esses vácuos, esses espaços mentais que estão sendo utilizados para coisas que não é que sejam inúteis, mas coisas que não trazem um bom resultado. Quando nós vamos fazer um plano de ação do tipo, eu gostaria de ser o melhor na minha profissão, ou eu gostaria de ganhar um salário X ou Y, eu gostaria de ter uma casa, são planos isso são objetivos que nós criamos, ou são sonhos que nós criamos. Qual é o plano de ação? Para eu melhorar meu salário, eu preciso fazer isso, eu preciso
estudar mais, preciso ler. Eu quero me tornar uma pessoa melhor. Mas para eu me tornar uma pessoa melhor, o que eu preciso fazer? Quais são as minhas fraquezas? Quais são as minhas fortalezas? O plano de ação é aquilo que você precisa fazer e que você já diagnosticou que é necessário fazer. Eu quero me tornar um bom espírita. Um bom espírita é modo de dizer, mas um espírita verdadeiro, né? Então, para isso, o que eu preciso? Eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso dedicar um determinado tempo na minha vida. Não é preencher todos os tempos, todos os espaços mentais com o espiritismo, não é isso. É dedicar um determinado tempo para que eu transforme aqueles momentos em momentos instrutivos. Então, meu plano de ação para ser uma pessoa melhor. Eu sou uma pessoa muito orgulhosa, muito deprimida, muito triste, não importa. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso procurar um tratamento, eu preciso mudar posições na vida. O que eu mais ouço, eu não sei o que fazer. Eu já fiz de tudo e nada dá resultado. É porque tudo que você fez não atacou o problema. Talvez você não saiba qual é o problema. Talvez você até entenda as situações, mas você não reconhece o verdadeiro problema. Uma experiência minha, eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito teimosa. Eu vivo num tempo de mudanças dentro de mim. Porque eu sei que do jeito que eu sou, eu não vou me tornar uma boa pessoa. E também sei que me forçar a ser uma pessoa muito diferente da que eu sou vai me deixar infeliz. Então, qual o plano de ação? Fazer um pouquinho de cada vez. Ao término do dia, rever aquilo que eu fiz, ver o que é bom, ver o que não foi tão bom, evitar no dia seguinte de fazer aquela coisa que não foi tão boa. Essas são grandes dicas para que nós nos tornemos pessoas melhores. Para que nossas mentes, nossos espaços mentais não fiquem só nesse automático de repetir tudo todo dia, de ficar murmurando, reclamando, tristes. Joana continua dizendo que a mente ociosa... O que é a mente ociosa? Quando você tem esses espaços mentais que o seu próprio pensamento conduz, aquilo que eu falei lá no início, vai conduzir para quê? Para as nossas frustrações. Vai conduzir para as nossas tristezas, nossas mágoas, nossas insatisfações. Vai agravar o problema que eu estou passando agora. Então, a nossa mente, quando não está com um objetivo bem traçado, não tem um plano de ação, não tem uma determinação, uma vontade, acontece exatamente isso. Vivemos e revivemos e remoemos essas telas infelizes das nossas dificuldades, de tudo que nós não conseguimos fazer. E isso é altamente destrutivo dentro de nós. Destrutivo não no sentido de que nós nos tornamos pessoas piores, mas destrói nossos sonhos.
Por exemplo, eu gostaria de ser um bom espírita. Vamos botar esse exemplo bem bem básico. E eu coloco lá nos planos, eu tenho que fazer caridade, eu tenho que ajudar, eu tenho que compreender, eu tenho que ter paciência com minha família, montei meu planinho de ação lá do que eu tenho que fazer, ou então projeto algo que eu talvez ainda não consiga fazer. O que acontece? A gente não consegue fazer, eu não vou conseguir fazer, e vou tropeçar e vou ficar murmurando. Eu queria ser um bom espírito, mas eu não consigo vencer tal prova. Eu gostaria de ser mais caridoso, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho isso. E vai destruindo a nossa autoestima. E nós começamos a achar que nós não somos boas pessoas, que Deus vai nos castigar. As pessoas que estão em volta de nós, nossos amigos, nossos familiares, parentes, olham para nós preocupados porque nós nunca estamos satisfeitos. Nos aconselham dizendo para que nós tenhamos um pouco menos de ímpeto e um pouco mais de respeito a nós mesmos, às nossas limitações. Eu sei que é algo muito difícil de se fazer. Se fosse fácil, a Joana não estava aconselhando, essa página nem existiria. Mas ela nos chama a atenção exatamente para isso. Ela nos convida exatamente para esse pensamento, essa reflexão. Então ela encerra o texto dizendo para que nós lutemos, mas não é aquela luta simplesmente de eu não quero fazer isso, eu não vou fazer. Não. É aquela luta que começa no momento que acorda. Senhor, tenha força, tenha disciplina, tenha paciência, que eu possa vencer determinadas situações. É aquela luta interna, com muita vontade. E aquela luta compreensiva de quê? Eu consigo até um determinado ponto. Então eu não vou colocar assim, eu tenho que perdoar fulano, porque ele não sabe o que faz, a doutrina espírita está dizendo que eu tenho que perdoar ele. Você não vai conseguir. E você vai ficar frustrado e vai ficar aquele lixo mental, eu estou usando as palavras do texto, mas vai ficar aquele lixo mental da tristeza, da vergonha. A gente se sente envergonhado porque não conseguiu chegar àquele ponto. Uma certa vez a gente conversava lá no centro sobre merecimento. Aí as pessoas, casos médios que eu estava conversando, mas eu não me sinto merecedor disso, nem merecedor daquilo, porque eu sou um pecador, eu falho. A disciplina mental, se a gente ficar alimentando esses espaços mentais, exatamente com eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, você pode dizer sim, olha, merecer, eu não mereço, porque realmente quem eu sou uma pessoa muito difícil. Mas se chegou para mim, mas se está na minha
condição, já que eu posso fazer, então eu vou fazer da melhor maneira. Lembra da parábola dos talentos? Aí o homem dá vários talentos para várias pessoas. Um deles pegou um talento e falou, mas é tão pouco dinheiro que se eu perder, ele vai ficar chateado. Aí pega o talento e enterra. Aí quando o senhor volta, o primeiro diz lá, olha, investi, comprei coisas e dupliquei a quantidade que me deu. E devolveu o dinheiro para o dono. O segundo, não, eu investi, fiz algumas coisas e duplicou o dinheiro e devolveu lá para o dono. O terceiro pegou e falou assim, senhor, eu não sei fazer nada. Eu tinha muito o que fazer, eu peguei, para não perder o dinheiro, eu enterrei ele no chão e taquei ele de volta. Taquei ele o talento. Aí o senhor fala para ele, servo mau, porque enterrou o talento. O talento era para que ele experimentasse, que ele tentasse, que ele pudesse fazer alguma coisa, que ele aprendesse. Aí o senhor fala assim, então, você vai me dar esse talento de volta. Os outros, e divide, né, os outros com os outros o que eles receberam. Então, por isso que vem aquela parábola que diz, até o pouco que se tem será tirado. E é uma coisa que nós temos que ficar gravado, ter gravado na nossa mente. Eu fiz um apanhado geral da parábola, é óbvio que não é assim, mas a ideia é essa. Deus nos dá as oportunidades. Merecedor, talvez não sejamos. Ou sejamos, não sei. Mas está ali. É para nós usar. Não é para ficar guardado. Ou não é para, eu não vou usar porque eu não mereço, eu acho que eu não devo fazer. Está ali, faz. Mas se eu errar, corrija o erro. Óbvio, vai fazer algo, pense antes de fazer, para não fazer uma bobagem muito grande da qual não tenha como ser desfeito. Então, use com prudência, use com calma, use com inteligência. Então, quando nós acumulamos esse lixo mental, eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, eu não... aquela construção mental de um monte de lixo, você valoriza aquele monte de lixo e aquele lixo passa a ter um valor imenso, imenso. E quando você vê, você está arriado e está cometendo os mesmos erros. Por quê? Porque o seu espaço mental está poluído, o seu espaço mental está preso nas suas convicções. Era a oportunidade que você tem, talvez, de olhar para a vida de uma maneira diferente, de fazer as coisas de uma maneira diferente. Por isso nós temos que lutar muito, e ela chama aqui de hora vazia. O que é essa hora vazia? É aquela hora em que o nosso pensamento... Eu vou usar exemplos aqui que são do cotidiano, mas não se sinta ofendido. Aquela hora em que você está passando mensagem no WhatsApp que não tem um objetivo. Qual é o objetivo? Para poder dar bom dia para a pessoa. Aquele momento que você está virando um monte de tela, vendo vídeos que só serve para te distrair. Não que você não possa fazer. Tanto pode como você faz, como eu faço, como todos nós fazemos. Tem hora que a gente tem que dar um tempinho. Mas esse tempinho dessa hora vazia foi um tempo que já foi preenchido. O espaço mental você já preencheu de coisas boas.
E aquele tempo é o tempo necessário para essas coisas boas sedimentarem. Aí você já cumpriu sua obrigação. O que não pode é a gente ficar se distraindo, perdendo um tempo valioso e não aglomera, não acumula nada de bom. Uma vez uma pessoa veio reclamar para mim, a pessoa mandava bom dia, boa tarde, boa noite. Aí me chamou de mal educado. Adão, você é muito mal educado, eu mando mensagem para você e você não me responde. Eu não tenho obrigação de responder nada para ninguém. Tenho que dar satisfações de determinadas coisas, sim, mas a boa educação nos diz que quando estamos diante de alguém, nós temos que nos introduzirmos, né? Então, você chega num lugar, você vai falar com alguém um bom dia, um abraço, com carinho, né? Tudo bem. Agora, você está num espaço virtual do qual talvez a outra pessoa não esteja te dando aquela atenção necessária, porque a pessoa está envolvida em outras coisas. E eu cheguei para essa pessoa e falei assim, se você me recitar agora o pensamento que você mandou para mim de bom dia, eu vou passar a te dar bom dia, boa tarde, boa noite, todas as vezes que você mandar. A pessoa, mas também não é assim. Eu falei, fazer por fazer não te deixa melhor do que ninguém. Quando perguntar para alguém bom dia, espere essa pessoa te responder se o dia está bom ou ruim. Se você estiver dando bom dia, mostre interesse, se realmente saber que aquela pessoa está bem ou não está, e se você pode fazer alguma coisa. Isso realmente é uma questão de educação. É se interessar pelas pessoas. Às vezes a gente chegava, né, eu chegava no ambiente de trabalho, eram vários, chamavam de baia, mas baia não é o nome correto, mas vários compartimentozinhos, né, abertos. A gente sentava, botava o computador e começava a trabalhar. Às vezes no telefone, etc. E era incômodo. A gente trabalhando, a gente chega na hora, chegar cedo, toda hora uma pessoa fala, bom dia, bom dia, bom dia. E a gente está ali concentrado, fazendo uma outra coisa. E eu transportei isso para a minha vida digital. Dar bom dia, boa tarde, boa noite, para mim, eu não estou dizendo que você esteja fazendo errado. Eu só digo que não copie e cola. Escreva. Adam, mas eu não tenho a ideia para escrever. Desejo bom dia. Tem precisar ter ideia, nem não é toda hora que você precisa botar um pensamento. Tem necessidade de você o tempo todo ficar, como é que se diz? Levando pensamentos elaborados para ninguém. Cada um faz o que quiser, não tem crítica aqui a nada nem a ninguém. Mas não cobre das pessoas uma atitude que ela é boa para você, é significativo para você, mas talvez não seja para o próximo. E isso é essa hora vazia em que você está. Eu conheci uma pessoa lá no trabalho que ela fazia isso. Todo dia ela lá, na época lá não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Era bem, mas era o tal do e-mail. Todo dia ela ia lá no site e tinha várias mensagens, ela copiava a mensagem, mandava a mensagem para uma lista de distribuição. Ela tinha todo um trabalho de escolher, né? Aquilo. Era interessante porque notava nela não simplesmente copiar e colar, mas ela
pegava aquele texto e colocava alguma coisa dela também no texto. Muitos já colocavam ela naquele lixo eletrônico, já pegava e já apagava. E ela fez um cabeçalho de que era exatamente para isso. Falou para as pessoas, se você não quiser receber, você coloca esse cabeçalho no filtro e quando chegar esse cabeçalho, ele automaticamente joga para o lixo eletrônico. Não tem problema. Ou então me avisa que eu tiro você da lista. Não tem problema. Eu conto essa história e essas situações é mais por essas questões de internet que a gente está tão envolvido diariamente com isso que nós perdemos um tempo muito... Vou aqui bater nessa tecla, tá? Não estou criticando ninguém, não estou dizendo que está certo ou está errado. Eu estou demonstrando que talvez esse tempo possa ser melhor utilizado. Ao invés, né, de copiar e colar uma coisa para alguém, pega para você, lê aquele texto e se compromete a aplicar aquele texto no dia a dia. É uma dica, né? Vai que, né, surte um efeito diferente. Atos mecânicos, atos automáticos, não melhoram ninguém. Então, esses atos automáticos, com o tempo, tornam um lixo mental. Porque nós ficamos presos àquela situação de todo dia a gente quer repetir aquela situação. Todo dia eu estou infeliz porque não consegui o objetivo de ser feliz, não consegui o objetivo de ter um dinheiro no bolso, não consegui o objetivo... Eu estou infeliz porque eu estou com uma doença que não melhora, que não se ajusta. Então vai criando toda essa lixarada dentro de nós. De vez em quando a gente tem que parar, abrir essas gavetas, dar uma limpada, dar uma refrescada. Por isso que a doutrina é sempre muito boa. Não é viver mergulhado dentro da doutrina, mas usar, por exemplo, esse momento, meia horinha, falando isso já estouramos nosso tempo, essa meia horinha, para fazer essa reflexão, vai te ajudar a pensar, olhar a vida de uma maneira melhor, olhar assim e falar assim, poxa, o Dan tem um ponto de vista bacana, ou então olhar assim, poxa, o Dan está completamente enganado. E vai buscar o porquê que eu estou enganado. Se você acha que eu estou enganado, se você acha que eu estou certo, vai procurar aquilo que se encaixa dentro da sua vida. Se acha que eu estou enganado, vai mostrar por que eu estou enganado. Não é eu acho. Eu acho que é assim. Não. Porque eu acho, você vai partir do ponto dos seus lixos mentais. Daquilo tudo que está... todo aquele... eu não posso, eu não consigo, é tudo difícil. Quando você vai estudar, quando você vai pesquisar, quando você vai ler, estudar, pesquisar, gente, não é parar o seu dia e ficar horas, não. É botar ali no próprio Google. Coloca assim, por que tal coisa acontece? Como eu posso fazer para melhorar determinada coisa? Ele vai sugerir alguma coisa, você dá uma leitura em algumas páginas, procura alguma coisa dentro do Espiritismo. Você vai ver que ao mesmo tempo que você vai gastar para fazer, é o tempo que você está gastando para virar a tela nos Instagram da vida. É o mesmo tempo que você está levando para postar dentro do WhatsApp. É o mesmo tempo que está levando para fazer um monte de coisas que não vai te trazer tanta relevância. É usar a tecnologia ao nosso favor. Parabéns para você que está usando tecnologia a seu favor nesse momento. Não é verdade? Estamos estudando, estamos aprendendo. Meia horinha, tá vendo? Meia horinha já é mais do que o suficiente. Mas também não adianta ligar o celular, a televisão e ficar andando na casa. O bom é a gente prestar atenção e analisando junto. Ver o que se encaixa, o que não se encaixa. Dan, isso aí eu acho que você não está certo. E você vai procurar um melhor jeito de fazer. Dan, isso eu não consigo. Então tá bom, você não consegue, mas o que você pode fazer para que te habilite a conseguir lá na frente?
São esses passos que nós vamos dando, que são chatos, são difíceis, até a gente conseguir fazer a engrenagem rodar. Mas na hora que a engrenagem roda, a vida da gente melhora muito. Então vamos à nossa prece, vamos agradecer a Jesus. Deixa eu pegar aqui, mudar aqui a tela. Amado Mestre Jesus, obrigado por essa semana que passou, obrigado pela semana que chega. Que o Senhor seja pleno em nossas vidas, que nós possamos ter paz, tranquilidade, amor, carinho, compreensão, que as nossas atitudes sejam atitudes benévolas, que nós possamos ajudar, fortalecer, amparar, abraçar, que nós possamos também nos amparar, nos fortalecer. Óbvio, tudo tem que começar conosco, né, Senhor? Que o Senhor nos abençoe, nos apoie, nos fortifique para que nós consigamos cumprir essa tarefa de nos autopromover espiritualmente, não materialmente. Que nós possamos ter a compreensão, Senhor, das nossas dificuldades, dos nossos limites. Por isso, Senhor, abençoa-nos, fortaleça-nos e nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja, e graças a Deus.